Um estudo recente afirma que a Lua tem cauda, e a cada mês ela envolve nosso planeta como um lenço. Uma cauda delgada, composta de milhões de átomos de sódio, segue o satélite natural da Terra. E regularmente, nosso planeta viaja diretamente através dela. Ataques de meteoros expelem esses átomos de sódio da superfície da Lua para o espaço. Por vários dias a cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega aquela cauda de sódio. Nosso planeta a arrasta em uma longa faixa que envolve a atmosfera. Essa cauda lunar é completamente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, é 50 vezes mais escura do que podemos perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece uma mancha brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da lua cheia. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos. Infelizmente, os cientistas ainda não encontraram um. Mesmo se você visse um buraco branco, não seria capaz de acessá-lo de fora, mas você notaria a luz e a matéria saindo de lá. Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a esmaecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse substituir nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças já podiam ser vistas a olho nu. Não é de se admirar, pois o brilho da estrela diminuíra em 2/3. Naquele período, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal em abril. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material e isso bloqueara parcialmente sua luz. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, vão se encontrar um dia. Mas isso vai acontecer em cerca de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, uma enorme galáxia elíptica se formará. Pode haver mais água na Lua do que os cientistas pensavam, e não apenas no seu lado escuro, mas também no lado iluminado pelo Sol. É provável que essa água seja útil durante as missões já planejadas para o futuro. Exoplanetas de algodão doce são planetas peculiares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem o mimo mais popular de um parque de diversões, esses planetas são enormes. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram elfos e duendes azuis girando acima do planeta. Esses são 2 tipos de flechas de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, esses flashes geralmente acontecem a uma altura de 96 km acima de grandes tempestades. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 240 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta continua assolando Saturno. É chamada de Grande Mancha Branca. A tempestade tem uma cauda de nuvens brancas e envolve todo o planeta. Ela ocorre a cada 30 anos ou mais, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. No início, a tempestade é de fato apenas um ponto, e depois começa a se alongar. Isso porque a Grande Mancha Branca é um enorme sistema de temporais. Mas o principal mistério que intriga os astrônomos é de onde a tempestade obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros discordam. Eles dizem que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa fornecer energia aos ventos. Planetas desgarrados não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais de flutuação livre viajam pelo universo e podem acabar literalmente em qualquer lugar. Planetas desgarrados não produzem luz, nem emitem calor, o que significa que não podem ser vistos na luz infravermelha. Mas não muito tempo atrás, os astrônomos avistaram o menor planeta desgarrado na Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. A Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra é agora 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua, o que também pode explicar os terremotos que sacodem a superfície do satélite natural do nosso planeta. Astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem regularmente por lá. Os cientistas costumam descobrir coisas estranhas no espaço.
Muitas delas parecem manchas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os círculos de rádio excêntricos são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles não são restos de supernovas ou um efeito óptico bizarro. Alguns astrônomos chegam a afirmar que podem ser a garganta de buracos de minhoca, que por sua vez são túneis hipotéticos entre buracos negros. As rajadas rápidas de rádio são explosões de ondas de rádio de um brilho cegante. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio veio de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente, os astrônomos detectaram algumas originárias da nossa galáxia, e a fonte delas era um magnetar a apenas 30 mil anos-luz do nosso planeta. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Este fenômeno também ocorre em órbita baixa da Terra. Não faz muito tempo, cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança simplesmente desapareceu. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente, estaria muito longe para os astrônomos visualizarem claramente as estrelas individualmente, a não ser que o corpo celeste seja enorme. E a estrela da qual estamos falando era, de fato, enorme. Ela brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o Sol. Os astrônomos viram a estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela havia desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante, mas os astrônomos não notaram nada parecido neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem antes acionar uma supernova. Isso ocorre com estrelas que se aproximam do fim da vida, mas muito, muito raramente. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Todos os planetas do Sistema Solar emitem ondas de rádio. Elas são especialmente fortes se falarmos sobre Júpiter. Este planeta possui o maior e mais poderoso campo magnético, mas os astrônomos não conseguiram detectar nenhuma onda de rádio vinda de um planeta fora do Sistema Solar. Quer dizer, até 2020, quando cientistas registraram um sinal vindo do gigante gasoso Tau Bootes. Ele está a 51 anos-luz de distância do nosso planeta. Graças a esse sinal, os astrônomos conseguiram descobrir um pouco sobre o campo magnético do planeta, e no futuro isso ajudará a aprender mais sobre o que está acontecendo na atmosfera desse exoplaneta. O planeta anão Haumea está mais longe da Terra do que Netuno. Está orbitando no cinturão de Kuiper, que é um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circundando o Sol. O alongado Haumea tem 2 luas. Um dia neste planeta anão dura 4 horas terrestres. Em suma, este corpo espacial é bastante bizarro. É cercado por anéis finos que provavelmente apareceram como resultado de uma colisão antiga. É provável que uma estrela na galáxia GSN 069 se transforme em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer devido aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x que eram estranhamente brilhantes. Elas aconteciam a cada 9 horas. Após estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única ao redor de um buraco negro. Os flashes deslumbrantes eram o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar de forma alguma. Os astrônomos encontraram alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Em nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é de se admirar que uma nova teoria sugira que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da manhã, ela só poderia ter aparecido em sua atmosfera. Provavelmente, nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é extremamente seca. Não há água líquida no planeta, e a pressão lá é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente chegam a mais de 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena.
mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com duas estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca.
E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância.
Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante.
Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado.